Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao estudo de hoje. No estudo de hoje, nós vamos ver na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 3, Manifestações Inteligentes. Quando Kardec entra no capítulo das manifestações inteligentes, ele começa algo muito importante. No início, muitos fenômenos podiam até ser explicados como ação de forças físicas, como eletricidade, magnetismo ou algum fluido desconhecido. E, de fato, essa explicação parecia lógica num primeiro momento. Só que ela não se sustenta quando os fenômenos começam a apresentar um elemento novo, a inteligência. Porque uma coisa é um movimento mecânico, outra coisa completamente diferente é um movimento que responde, tem intenção, segue um comando, tem vontade. E é aí que Kardec aplica um princípio simples e direto. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, mesmo admitindo que haja ação de fluidos, isso não explica tudo, porque o fluido pode até ser o meio, mas ele não é a inteligência que pensa, responde e decide. Então, para que uma manifestação seja considerada inteligente, não precisa ser algo elaborado ou sábio. Basta que haja intenção que responda a um pensamento ou uma pergunta. Porque Kardec usa um exemplo muito claro. Um objeto pode se mover por uma causa mecânica, como o vento, mas se esse movimento começa a obedecer comandos, a responder perguntas, a seguir uma direção determinada por uma vontade, então já não estamos mais diante de um simples efeito físico. Foi exatamente isso que aconteceu com as mesas. No começo, elas apenas se moviam, mas depois passaram a responder, né? Levantavam um lado específico, davam o número exato de pancadas, obedeciam ordens, iam para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, sem contato direto. Ou seja, não era um movimento aleatório. Havia direção, resposta, intenção. E a partir daí, começou-se a usar essas pancadas como forma de comunicação. Primeiro com respostas simples, como sim ou não. Depois, evoluindo para um sistema mais elaborado, associando batidas às letras do alfabeto, formando palavras e frases. E aí entra um ponto importante que Kardec faz questão de enfrentar: a ideia de que tudo aquilo poderia vir do próprio médium ou dos presentes. Essa hipótese foi considerada, mas não se sustentou, porque começaram a surgir respostas que contrariavam o pensamento dos participantes, informações desconhecidas por todos ali, comunicações em línguas que o médium não conhecia e até relatos de fatos que depois foram confirmados como verdadeiros. Ou seja, não dava mais para dizer que era apenas reflexo da mente dos presentes. Diante disso, a conclusão se impõe: existe uma inteligência independente atuando nesses fenômenos. E Kardec reforça isso com exemplos concretos, como o caso do espírito que, após desencarnado, vem pedir que se pague uma dívida que ele tinha. Algo que ninguém lembrava, mas que depois foi confirmado como verdadeiro. Então, na sequência, o processo de comunicação vai se aperfeiçoando. As pancadas, embora funcionassem, eram lentas e limitadas. Então, surgem outros meios. Primeiro, objetos como mesas com lápis, depois, dispositivos menores, até chegar ao ponto em que o próprio médium segura o lápis e escreve diretamente. E aqui está um ponto fundamental. O objeto não é o agente. A mesa, a cesta, a prancheta, tudo isso são apenas instrumentos. O verdadeiro mecanismo está no médium, cuja mão passa a ser movimentada por um impulso que não vem da sua própria vontade consciente, mas da ação do espírito comunicante. E a partir desse momento, a comunicação espiritual deixa de ser algo rudimentar e passa a acontecer de forma direta, como uma correspondência entre o encarnado e o desencarnado. E não se trata apenas de movimento, trata-se de inteligência atuando. E essa inteligência não pode ser explicada apenas pela matéria ou pelos fluidos. Até o nosso próximo estudo.